Olá, eu sou o professor Diógenes, nós estamos na disciplina de Genética Humana e a gente está no módulo 2 para falar um pouquinho sobre o quê? Gametogênese. No módulo passado a gente falou um pouquinho sobre a introdução da genética, um pouquinho daquele estudo que a gente colocou no primeiro módulo sobre mitose e meiose, justamente para preparar para a gente poder compreender, né, o estudo da genética. E uma das coisas que nos leva para tentar nos preparar e nos compreender com relação ao estudo da genética. Por isso a gente vai estudar também um pouquinho sobre o quê? Sobre gametogênese. E o que é gametogênese? É a formação de gametas. Todo mundo já sabe que os gametas masculinos são chamados de espermatozoides e os gametas femininos são chamados de o quê? De óvulos, ok? Elas são o quê? Células germinativas. E elas vão ser construídas por meio de o quê? De divisão celulares, que a gente já viu no módulo passado, que são justamente o quê? As meioses, tá? Acontecem nas gônadas. Quem são as gônadas? No caso do homem, testículo. No caso das mulheres, eu tenho o quê? Os ovários, ok? A gametogênese, ela vai ocorrer através de dois tipos de meiose. O primeiro tipo é chamado de reducional e o segundo tipo é chamado de equacional. Só que antes de acontecer a meiose reducional, acontece uma mitose. Nas células germinativas, é isso que vai acontecer nos seres humanos. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que o ser humano, tá, ele possui células diploide, o que significa que quando eu falo em relação aos cromossomos, eles são ditos 2Ns, porque são diploide, e eu tenho 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos são o quê? 23 pares. Primeiro par, tem cromossomo do pai e tem cromossomo da mãe. Segundo par, cromossomo do pai e cromossomo da mãe. E assim sucessivamente até o 23, me dando 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. 2Ns, eles são diploide. Quando eu falo em cromossomos ou células que possuem cromossomos de maneira haploide, eu estou falando de células N. São células que têm o quê? 23 cromossomos. Essas células N haploides são justamente as minhas células o quê, pessoal? As minhas células que são chamadas de gametas. O espermatozoide é uma célula que só tem 23 cromossomos. Então, o espermatozoide é uma célula o quê? Haploide. Mas antes de eu ter o espermatozoide, a origem toda no processo de divisão se dá a partir de uma célula o quê? 2N, que é uma célula o quê? Diploide. Ok? E aí o que eu tenho em relação a isso? Eu tenho uma formação do espermatozoide lá nos testículos. Isso só vai acontecer quando ocorrer a tal da o quê? Da puberdade. A puberdade traz ao indivíduo um momento de maturidade sexual. Isso deve ocorrer entre os 15 e 16 anos, está correndo mais cedo. Por quê? Porque nós vivemos em um ambiente, ou no meio ambiente que estimula hoje, tá? Muito por conta de celular, TikTok, Instagram, televisão, filmes que acabam estimulando essa o quê? Essa sexualidade. E aí, com esse estímulo, mais produção de hormônios, aí eu tenho lá no túbulo seminífero, ok? É revestido por algumas células, e o revestimento dessas células, que é a célula de Sertoli, que dá a minha nutrição aos espermatozoides, e eu tenho as células germinativas ou espermatogônias, que é a partir delas que eu tenho o quê? A formação do espermatozoide. Então, quando eu falei que antes de explicar meiose tipo 1, que é reducional, para meiose tipo 2, que é equacional, é porque as minhas o quê? Espermatogônias, a primeira, sofre primeiro uma mitose. Duplica. Uma célula mãe dando origem a duas células filhas iguais. E a partir daí, eu tenho nessas células meiose reducional, que é fazer o quê? Pegar uma célula
que é diploide, transformada em uma célula o quê? Haploide. Ok? De 46 para 23. Depois ela sofre, essa célula haploide, uma meiose equacional, que é multiplicar o número dessas células. Então, duas células haploides se dividem e elas vão se organizar em duas células haploide cada uma. Então, no início da meiose, eu vou ter apenas uma célula diploide. No final, eu vou ter quantas? 4. Do que eu saio do reducional e entro no equacional. É isso que vai acontecer nesse processo que vocês estão estudando. Então eu vou ter o espermatozoide com 23 e o óvulo com 23 também. Só que quando eu falo do óvulo, eu tenho que levar em consideração que o início desse processo é no período pré-natal. Na mulher, no período pré-natal. No homem, o início desse processo de formação é só no período de o quê? De maturidade sexual, que é o que a gente chama do início de o quê? Da adolescência ali, ok? Na mulher, não. Eu tenho esses óvulos sendo formados dentro do ovário, o seu início é no período pré-natal. E ele é suspendido durante, ok? Ainda na formação embrionária, fica todo o período de infância suspendido e só retorna após a puberdade de novo. A adolescência, a maturidade sexual. Ou seja, todos os gametas na parte feminina são produzidos no período fetal, em torno ali da 20ª semana de gestação. Eles são produzidos, mas lembre-se, eu tenho uma meiose reducional e depois uma meiose equacional, tá? Eles são produzidos e eles param em determinado estágio, que é o que vocês vão ler no conteúdo que está em PDF. E a partir desse estágio fica ali congelado, ok? Todo o processo até chegar no período da puberdade. É produzido ali em média, nessas 20 semanas e a partir da 20ª semana, 2 milhões de óvulos, que destes apenas 600 serão ovulados. Ok? Então a mulher nasce já com um número que pré-definido de células germinativas. É por isso que eu tenho o início, né, do processo em que ela se torna, ok, um ser humano capaz de dar origem a uma nova vida e depois de um determinado tempo ela perde essa capacidade. Ou seja, ela tem um início e um final de fertilidade, que é marcado com o início do ciclo menstrual e a finalização do ciclo menstrual, né? Mais comumente conhecido como menopausa. Então já tem esse ciclo. O homem não. O homem, a partir da sua maturidade sexual, da sua puberdade, ele vai continuar tendo capacidade de fecundar, ok? Em tese, se tiver extremamente saudável, até o dia do seu óbito, ok? Então, a gente precisa compreender, dentro do estudo da gametogênese, como ocorre a espermatogênese e como ocorre a ovogênese. E dentro do nosso estudo, a gente está pegando então e está mostrando para vocês no PDF que eu tenho uma espermatogônia, ela dá origem a 2 espermatócitos primários por mitose, que foi o que eu falei para vocês. Eles são o quê? Eles são 2 Ns. Esse espermatócito primário dá origem a 2 espermatócitos secundários. Aí existe a redução, primeira meiose, meiose reducional. E aí esse espermatócito secundário se divide mais uma vez, dando origem, cada um deles, de novo, à minha espermatide. Então, de 1 passou a ser o quê? 4. E as espermatides se diferenciam, ou seja, elas crescem, elas são alimentadas até cair nos tubos seminíferos, em um processo que eu vou chamar de espermatogênese, dando origem ao espermatozoide.
Ok? Então tem todo um processo aí. Então eu tenho um período na espermatogênese que é o período germinativo, de crescimento, de maturação e de diferenciação até chegar ao espermatozoidezinho que a gente conhece. Na ovogênese, a gente vai ter então tudo isso acontecendo da mesma forma. Então o que é que eu tenho? Eu tenho lá no epitélio germinativo, lá do óvulo, ok? Durante a fase fetal, o que vai acontecer? A minha ovogônia, que é 2Ns, sofre uma divisão por mitose, dando origem a duas ovogônias, ok? Duas filhas igual à mãe. Ela entra em prófase 1 da meiose reducional, que é a meiose 1, ok? E aí, quando isso acontece, eu vou ter os ovócitos primários. Ainda 2N, na reducional. Eles são condensados nessa fase. Ok? E aí, a meiose 1 para até a puberdade. Quando ela chega, ou deveria chegar, entre seus 14 e 15 anos, hoje a gente sabe que também está acontecendo muito mais cedo, lá por seus 10, 11 anos, já tem meninas entrando no seu período fértil, tá? Eu tenho aí o período menstrual e de 1 a 3, aproximadamente dos 500, reiniciam a meiose do tipo 1. Quando elas reiniciam a meiose do tipo 1, o ovócito primário termina a sua divisão, dando origem ao ovócito secundário N, apenas 1, e o restante dá origem aos corpos polares. Está pronto para o quê? Para ovular. A ovulação imediatamente solta um ovócito secundário, agora chamada de óvulo. Gente, por que isso acontece? Porque na hora que o espermatozoide entrar e liberar o seu material genético, vai acontecer todo o restante, já com o material genético de quem? Do espermatozoide, ok? E aí vocês vão ver na explicação que a magia acontece. Então eu tenho uma célula germinativa, das células germinativas que são ovogônias eu tenho uma mitose, me dá duas ovogônias igual a ovogônia mãe, ok? Que são as ovogônias filhas. Aí uma delas sofre, ok, um período de crescimento da divisão celular, que é aquele período que vocês viram no módulo passado dentro da interface, de preparação para uma nova divisão. Aí eu tenho esse ovócito 2, esse ovócito 1 sendo transformado em ovócito 2, e aí até a formação do óvulo, tá? Os corpos polares vão se degenerar, e aí na formação desse óvulo, ele está pronto para fecundar. E são lançados o quê? Em um ciclo aí de 21 dias até 25, 26 dias normalmente. Então, o nosso módulo 2, a gente conversa sobre isso. Fico aguardando vocês até o próximo módulo, módulo 3.